Emocionante! A incrível transformação de uma anciana ignorada revelada por um humilde peão. Em São Fernando do Vale, uma pequena cidade marcada pela crise e pelo desânimo, Dona Eulália, uma idosa de 75 anos, vivia em meio a móveis empoeirados e quadros que contavam histórias de uma juventude vibrante. Cerceada pela solidão, suas risadas ecoavam na casa antiga como sombras de dias que nunca mais voltariam. Para os jovens, ela era uma relíquia do passado, e para os adultos, uma lembrança indesejada. O céu nublado parecia refletir a incerteza que a dominava, enquanto a cidade se afundava na apatia econômica. Mas havia Zé, um peão de 30 anos, que via além das rugas e dos cabelos brancos. Ele sempre teve um carinho especial por Dona Eulália, ouvindo atentamente suas histórias, revivendo juntos memórias de um tempo em que a arte e a cultura eram celebradas. Zé decidiu que era hora de trazer a alegria de volta à vida dela. Ao descobrir que Dona Eulália possuía a habilidade única de transformar simples materiais em obras-primas, ele a convenceu a mostrar seu talento. Ele a lembrou de como suas mãos criavam beleza e cor. E assim, entre risos e desencontros, o peão e a artista começaram a trabalhar juntos, criando novas obras que não só resgataram a confiança dela, mas também reforçaram uma amizade que iluminava os dias sombrios. Um dia, enquanto misturavam tintas, Zé a olhou nos olhos e disse: Dona Eulália, sua arte pode mudar essa cidade. É hora de mostrar ao mundo quem você realmente é. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O grande dia se aproximava. A cidade, que sempre ignorou Dona Eulália, começava a prestar atenção às suas criações. Mas com essa nova luz, surgiram sombras de desconfiança. As palavras maldosas e os olhares enviesados a abalaram, e a idosa enfrentou novamente a insegurança. O que eles pensarão de mim agora? Sussurrava para si mesma, o coração disparado. Zé, percebendo sua fragilidade, tomou coragem e decidiu defender a artista. Finalmente, o dia da exposição chegou. O aroma acolhedor do café misturava-se ao perfume das flores, enquanto o nervosismo tomava conta do ambiente. E quando a primeira obra da tarde foi revelada, um retrato cheio de vida que Dona Eulália pintou de Zé, o ar se tingiu de tensão. A sala, repleta de rostos curiosos, caiu em um silêncio profundo. Algumas vozes hesitaram em reconhecer o valor da arte de uma idosa despretensiosa. Olha só, o que essa velha pode trazer de bom? Sussurraram. Mas foi nesse momento que Zé se levantou, a voz firme, e se preparou para contar a verdadeira história de Dona Eulália. E assim, em meio a murmúrios e olhares céticos, a batalha por reconhecimento estava prestes a começar. A pergunta que pairava no ar era: conseguirão desmistificar as ideias limitadas da comunidade e permitir que a verdadeira beleza resplandeça? Zé respirou fundo, sentindo os olhares atravessarem sua pele como lâminas. Era o momento de mudança, não só para Dona Eulália, mas para toda a cidade. Ele percebeu que, ao contar a história dela, poderia também mudar a percepção que as pessoas tinham do envelhecer, da arte e principalmente da vida. Veja bem, pessoal, começou Zé, tentando controlar a tremedeira na voz. Dona Eulália não é apenas uma artista, ela é um pedaço da nossa história. Cada pincelada dela é um testemunho de luta, alegria e amor por esta cidade. O murmúrio aumentou. Algumas pessoas se entreolharam, claramente intrigadas. Os cínicos começaram a entender que havia algo mais profundo ali, algo que não poderia ser ignorado. Zé continuou, seu tom mais confiante agora. Ela já viu o melhor e o pior da vida. Nos anos áureos, trouxe cor e vida a este vale. Cada quadro tem uma história que eu, como peão, posso garantir que vale a pena ouvir. Ele passou a descrever as memórias que Dona Eulália havia compartilhado com ele. Os bailes na praça, as festividades do passado e, principalmente, como a arte sempre foi um refúgio em tempos difíceis.
Zé fazia conexões, entrelaçando as histórias dela com as experiências da plateia. Ele precisava fazer com que eles vissem a verdadeira Eulália, não a figura frágil que muitos julgavam. Ele queria que a arte dela não só emocionasse, mas também que despertasse sentimentos de pertencimento e história. Dona Eulália, sentada ao fundo da sala, observava tudo com os olhos brilhando. Havia um misto de orgulho e apreensão em seu peito. O que as pessoas pensariam ao ouvir as histórias reveladas por Zé? Ela conhecia bem a fragilidade da aceitação, mas também sabia que o amor pela arte a mantinha viva e isso poderia tocar outros corações. Ela é a prova de que nunca é tarde para sonhar e criar. Zé finalizou, com um sorriso esperançoso. A sala parecia vibrar com a nova energia. Algumas pessoas começaram a aplaudir timidamente, e aquilo foi como um sopro na fogueira. O barulho gradualmente tomou proporções maiores, envolvendo a idosa em um abraço sonoro. Dona Eulália até pôde sentir lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Eram de alegria e libertação. Contudo, não eram todos que estavam prontos para a mudança. Entre os aplausos, uma meia dúzia de rostos ainda permanecia fechados. Uma mulher em particular, conhecida na cidade por suas críticas afiadas, levantou-se e, cruzando os braços, lançou um olhar de desprezo. E o que isso muda? O passado é passado. Essa cidade precisa de ideias novas, não de recordações empoeiradas. As palavras dela cortaram o ar, e a sala silenciou novamente, esperando uma resposta. Zé olhou para Dona Eulália, e ela o encorajou com um ligeiro aceno de cabeça. Mudança não vem só de novas ideias. Ela pode vir de velhas histórias reimaginadas, retrucou Zé com a voz firme. O que Dona Eulália faz não é só arte, é resiliência, e precisamos dela mais do que nunca. Aquilo acendeu uma chama dentro de Dona Eulália. Ela se levantou lentamente, os dedos trêmulos mas determinados. Com um olhar firme, dirigiu-se à mulher. Se o passado é empoeirado, é porque nunca deixamos ele brilhar. Vamos transformar essa poeira em luz. O clima na sala mudou. O pessoal que antes hesitava, agora estavam com expressão curiosa. As antigas feridas da cidade pareciam abrir-se, deixando espaço para algo novo. E ali, naquele momento castanho e saturado, Dona Eulália sabia que uma batalha ainda estava por vir. A dúvida pairava no ar. Seriam suficientes as vozes unidas para quebrar as barreiras do preconceito e da indiferença? O futuro da arte na cidade não estava garantido. Eulália precisava provar que seu talento valia a pena. Mas como? Com o coração acelerado, ela se perguntava, será que conseguiria superar a sombra que ainda pairava sobre ela? Ou isso tudo seria em vão? O silêncio estava pesado no ar, como uma neblina que não se dissipava. Zé sentia a tensão na sala, e ao olhar para Dona Eulália, viu que ela se preparava para lutar. O espírito dela estava vivo, e parecia que de alguma forma a sala inteira compartilhava essa energia. Os murmúrios começaram a crescer, e ele decidiu aproveitar aquele momento. Cada um aqui já teve um sonho, não teve? Ele perguntou, olhando fixamente para a mulher que fizera a crítica ácida. Sonhos são como a arte, a gente nunca deve deixá-los para trás. Se Eulália conseguiu persistir, mesmo quando muitos a abandonaram, quem somos nós para desacreditar nela? Algumas pessoas começaram a assentir, enquanto outras pareciam se contorcer em suas cadeiras. Zé percebeu que as palavras dele estavam atingindo muitos, como uma onda, mas ainda havia resistência. Ele respirou fundo e seguiu. Deixe-me contar sobre uma das pinturas dela. Esta! Ele gesticulou para uma tela vibrante que estava pendurada na parede. Chama-se Luz na Tempestade. A Eulália a pintou em uma época em que a cidade enfrentava uma grande crise. Ela não tinha certeza do que o amanhã traria, mas a arte foi sua luz. Não foi só uma saída, foi sua voz. Zé se virou para Dona Eulália, que agora tinha o olhar fixo na obra. Era como se, ao ver a pintura, ela pudesse sentir a dor e a esperança que havia colocado ali. Ele sabia que ela estava recordando o momento, e aqueles pequenos ecos poderiam ser mais poderosos do que palavras. Essa cidade não é só um lugar, é um sentimento, e Dona Eulália vive e respira isso. Quando ela pinta, não faz apenas arte, ela nos conta quem somos. Zé continuou, observando as reações ao redor. A mulher que estava tão crítica parecia hesitar, embora seu olhar ainda apressasse a dúvida.
Finalmente, como se as vozes das pessoas na sala tivessem se juntado em um coro, começaram a gritar, alguns até se levantando para aplaudir. O clima mudava, a neblina se dissipava e revelava uma esperança pulsante. Dona Eulália, profundamente emocionada, sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Ali estava sua chance. A mulher que havia questionado o valor do passado ainda resistia, mas já não era a única voz. Se antes suas palavras haviam cortado o ar, agora eram apenas um sopro entre tantas outras, um eco distante. Com um último impulso de coragem, Dona Eulália olhou com fervor para a sala. Vamos, novamente, fazer aquele passado brilhar. Precisamos da força da nossa história para moldar o futuro. A arte é a memória viva de quem somos e de onde viemos. Sua voz estava carregada de emoção e a determinação em seu olhar foi como um farol, guiando muitos que estavam perdidos na névoa da incerteza. No meio daquela energia crescente, Zé percebeu que cada aplauso era um passo a mais para a transformação. Seria possível unir a cidade em torno da arte que Eulália havia criado? Seria essa a oportunidade de iluminar as vidas das pessoas e libertá-las do peso da indiferença? Mas antes que pudessem se entregar completamente àquela alegria, um estrondo ecoou do fundo da sala. A porta se abriu com força e uma silhueta imponente entrou, carregando uma caixa de papelão em suas mãos. Todos os olhares se voltaram para a nova figura que havia interrompido aquele momento mágico. Não pensem que acabaram com o passado. O que vem aí pode ser muito mais impactante do que lembranças. A voz grave do homem era como um alerta e uma promessa de um novo desafio. E enquanto a tensão aumentava, Dona Eulália sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. O clima na sala mudou, as palmas que ecoavam e a energia contagiante do momento pareciam ruir diante daquela figura inesperada. A caixa de papelão em suas mãos era uma incógnita, uma promessa de algo que poderia reforçar ou abalar tudo o que Eulália havia construído. Zé sentiu seu coração acelerar. A atmosfera estava carregada de expectativa. Quem é você? Perguntou um homem da plateia, quebrando o silêncio tenso. A voz de Eulália não soava tão firme quanto antes, e isso não passou despercebido. O sujeito sorriu, como se tivesse se preparado para aquele momento. Sou Álvaro, e vim trazer à tona o que muitos preferem esconder. Ele deslizou a caixa sobre a mesa, fazendo um leve thump, que reverberou pelo espaço. O som parecia ecoar nas paredes e alcançar os corações, preenchendo a sala com uma nova tensão. Dona Eulália forçou uma respiração tranquila, mas dentro dela a tempestade se formava. A arte que tanto significava para ela agora estava em risco, e ela sabia que precisava agir. Já viu sua vida ser desmerecida antes. Sabia que muitos acreditavam que a história e as memórias não passavam de fardos. Álvaro começou a abrir a caixa lentamente, enquanto todos os olhos estavam fixos nela. O que você tem aí? Alguém murmurou, cada palavra como uma chama que alimentava a curiosidade crescente. Com um movimento brusco, ele revelou uma pilha de fotografias amareladas e outros objetos que estavam esquecidos no tempo. Aqui estão as verdadeiras histórias que a cidade abandonou, lembranças de antes de Eulália começar a pintar. Histórias que muitos preferem ignorar porque são desconfortáveis demais para serem encaradas. Um frio percorreu a sala. Eulália sentiu uma mistura de medo e indignação. Era como se Álvaro estivesse prestes a abrir uma caixa de segredos que poderiam desmoronar a construção de amor e força que ela havia erguido ao longo dos anos. Essas imagens mostram a verdadeira essência da cidade em momentos de dor e alegria, falando sobre quem somos de verdade. É hora de encarar a verdade e não apenas o que a arte de Eulália representa. As palavras dele ecoaram como um desafio. Os aplausos cessaram, substituídos por murmúrios inquietos. Zé sentiu que, se não fizesse algo rapidamente, tudo que eles haviam conquistado até ali poderia ser perdido. Ele resolveu intervir. Álvaro, a memória é importante, mas quem devemos ser hoje é o que decide nosso futuro. Eulália não ignora o passado, ela o transforma em arte. Esse é o nosso caminho, e não um fardo. Sua voz carregava a paixão de alguém que acredita que aquilo é mais do que uma batalha entre ideias. Era um embate entre almas.
Mas a luta estava longe de acabar. Álvaro, agora com o olhar intensificado, continuou a destacar os erros que a cidade havia cometido. Cada palavra que saía de seus lábios era como uma faca que cortava a esperança reinante. Negar o passado é mais fácil, mas não leva a lugar algum. O sentimento que você busca e a transformação que deseja é uma ilusão se os erros não forem reconhecidos. Dona Eulália lutou contra as lágrimas. Estava disposta a defender sua arte, mas a cada palavra de Álvaro, sentia que um novo dilema crescia em seu peito. Como poderia equilibrar a força de seu legado com os erros de um passado que a construiu? E assim, a sala se tornava um campo de batalha entre a esperança e a verdade. Quantas memórias estavam dispostas a suportar para preservar o sonho? Poderiam conseguir moldar um futuro sem olhar para o passado? Ao redor deles, os rostos estavam em dúvida. A tensão crescia enquanto um questionamento implícito pairava no ar. E agora, Eulália? Dona Eulália olhou no fundo dos olhos dos presentes. Haviam chegado até ali, mas a luta ainda não havia terminado. Como se isso não bastasse, as dúvidas sobre a caixa de Álvaro estavam prestes a gerar consequências inesperadas. Agora, ela precisava agir. E a sua voz ainda não tinha sido ouvida. Qual seria o próximo passo dela? O silêncio que envolvia a sala era quase palpável, como se todos estivessem segurando a respiração em antecipação ao que Eulália faria a seguir. Ela encarou Álvaro, sentindo o peso de suas palavras ecoando em sua mente. Cada foto exposta parecia não apenas um fragmento de uma memória esquecida, mas também uma acusação lançada sobre sua própria história. Por que agora? Eulália conseguiu articular, sua voz tremendo ligeiramente. Por que você escolheu este momento para expor tudo isso? A arte não é uma forma de superação? Álvaro cruzou os braços, o olhar desafiador. A arte é sim uma forma de superação, Eulália, mas ela também deve ser um reflexo da verdade. Como podemos sonhar com um futuro melhor se não reconhecermos o que nos trouxe até aqui? Ela sentiu uma onda de frustração. Era certo que o passado carregava suas dores, mas Eulália sempre acreditou que o amor e a beleza poderiam transformar essas lembranças em algo grandioso. O conceito de arte para ela era justamente essa transformação. A intenção de Álvaro parecia rasgar a delicada tapeçaria que ela havia tecido com tanto amor. Zé interveio mais uma vez, preocupado em defender não apenas Eulália, mas tudo que eles haviam construído juntos. A experiência é um percurso, Álvaro. Ninguém ignora a dor, mas também temos que olhar para a luz que pode emergir dela. O que Eulália faz não é apagar a memória da cidade, mas contar uma nova história que todos nós podemos viver. Os murmúrios na plateia começaram a crescer. Algumas pessoas concordavam, enquanto outras pareciam se deixar levar pelas palavras de Álvaro. Eulália sentiu a pressão crescendo. Um nó na garganta a impediu de falar. Como poderia convencer a todos de que seu caminho era justo? Então, com um gesto quase involuntário, ela se aproximou da mesa e segurou uma das fotografias. Um sussurro percorreu a sala e todos os olhares se voltaram para ela. O que ela sentia naqueles momentos de incerteza era mais que apenas medo, era determinação. Esta foto é meu avô, Eulália disse, sua voz mais firme agora. Ele segurava minhas mãos enquanto me contava sobre dias difíceis, sobre a má esperança que nunca deveria ser perdida. Era um homem que, mesmo em meio à dor, encontrou beleza nas pequenas coisas. Um calor percorreu seu peito, enquanto lembranças do passado inundavam sua mente. Alguns de vocês conhecem sua história, outros podem não. Mas eu não posso deixar que essas histórias sejam esquecidas. Elas merecem ser lembradas e transformadas. Os rostos na sala começaram a mudar, a incerteza dando lugar a uma nova compreensão. Eulália sentiu que havia encontrado sua voz, algo que parecia perdido há tanto tempo. Álvaro parecia surpreso, mas sua postura se mantinha. Você acha que falar da dor torna a arte mais verdadeira, Eulália? Não é apenas sobre dor, é sobre compreensão, ela respondeu agora com fervor. Sobre criar algo a partir das experiências. Para lembrar que, por mais difícil que seja, o amor sempre prevalece. E ele pode nos guiar em tempos sombrios. A plateia começou a se manifestar. Algumas pessoas acenavam suas cabeças em concordância, outras murmuravam palavras de apoio.
Um sentimento de identidade coletiva começou a se formar, e Eulália percebeu que as emoções de todos ali estavam entrelaçadas. Mas justo quando ela se sentia confiante, Álvaro fez um movimento inesperado. Com um sorriso sardônico, ele levantou uma nova fotografia, uma que não estava em sua caixa anterior. Se você realmente acredita no seu caminho, Eulália, está pronta para enxergar tudo, inclusive o que muitos aqui esqueceram. Os corações na sala dispararam. O que mais estava prestes a ser revelado? Eulália sentiu o frio na espinha enquanto a expectativa crescia novamente. Era como se a sala inteira aguardasse para ouvir a história que ainda não havia sido contada. E essa nova revelação poderia mudar tudo de novo. Eulália prendeu a respiração, os olhos fixos na nova fotografia que Álvaro segurava. O ambiente estava eletrificado, uma mistura de curiosidade e medo percorrendo a sala. O que mais ele tinha para expor? Álvaro começou, sua voz grave ecoando enquanto ele se virava lentamente para a plateia. É uma imagem que poucos conhecem, mas o peso dela é imenso. Ele suspendeu a foto no ar, como um artista exibindo sua obra-prima. Eulália não conseguia ver claramente a imagem. O brilho da luz a ofuscava, mas seu coração disparou. Um instinto lhe dizia que aquilo poderia ser algo profundamente íntimo. As memórias a estavam puxando com força, quase como um gancho que a mantinha no lugar. Foi em uma tarde qualquer, durante o ano mais difícil da nossa cidade. Meus irmãos e eu éramos crianças e essa mulher... Álvaro hesitou, segurando a respiração. Era a sua avó. Um murmúrio reverberou na sala. O rosto de Eulália se iluminou e, em seguida, ficou pálido. Pôde sentir a história conhecida embutida nas palavras de Álvaro. Sua avó. O caminho de dor que ela pensava ser uma proteção de sua família. O peso da responsabilidade que sempre carregara como um fardo. Ela se sacrificou para manter nossa comunidade unida. Mas há alguns que preferem esquecer, preferem moldar a narrativa como se nada disso tivesse acontecido. Álvaro continuou, com firmeza em sua voz. Essa fotografia nos mostra a verdade que muitos escondem, uma verdade que a arte não pode escapar. O coração de Eulália disparava. As lembranças da avó a invadiam, voltando a ressoar em sua mente como um eco distante. Os contos de superação, a luta pela liberdade e a esperança. Era tudo tão vívido, tudo o que sua avó representava. Você está apenas revelando parte da verdade, Álvaro, e eu não posso permitir que a narrativa dela seja distorcida. Eulália exclamou, uma nova determinação nascida dentro dela. Minha avó me ensinou que a dor é uma parte da vida, assim como a beleza, e que ambas devem coexistir. Eu não vou deixar que isso seja usado contra mim ou contra o que construímos. Álvaro arqueou uma sobrancelha, desafiadora e intrigado. Mas, Eulália, o que acontece quando a verdade que você tenta proteger é mais dolorosa do que você imaginava? O que você fará quando perceber que essa dor não pode ser abafada? As palavras dele ecoaram pela sala, criando um silêncio profundo, quase constrangedor. Eulália olhou ao redor, percebendo que o olhar das pessoas agora refletia uma miscelânea de emoções. Uns estavam intrigados, outros preocupados. Álvaro acertara em cheio ao tocar em algo que ela mesma hesitava em enfrentar. Não podemos esconder a verdade, alguém disse da plateia. Uma voz fraca, mas que começou a criar um murmúrio crescente. Outros começaram a manifestar apoio. A dor faz parte, mas não podemos deixar que ela nos defina. Outro gritou. A sala estava se mobilizando. Um frio percorreu a espinha de Eulália. Enquanto ela lutava com os sentimentos conflitantes, percebeu que a luta não era apenas dela, mas de todos aqueles presentes. A dor não era só dela. Era uma dor coletiva, uma história que precisava ser contada. Álvaro! Eulália gritou sem pensar duas vezes. Estamos todos prontos para ouvir. Se a arte é sobre verdade, então que venha a verdade. Vamos enfrentar o que está escondido. Vamos sanar estas feridas juntos. A sala estava em chamas de emoção, energizada pela luta coletiva, mas a expressão de Álvaro mostrava algo que Eulália não podia decifrar. Uma certeza ou uma nova revelação estava por vir. E assim, enquanto os olhares se fixavam em Álvaro, o coração de Eulália estava novamente na linha de frente. O que mais ele revelaria? O passado ainda lhe guardava segredos?
Álvaro respirou fundo, mantendo a foto elevada, mas agora seus olhos se desviaram para o chão, como se estivesse buscando as palavras em uma memória escondida. O silêncio tomou conta da sala. Cada pessoa ali estava suspensa na expectativa, quase como se o ar tivesse parado de circular. Esta mulher, disse Álvaro, finalmente quebrando o silêncio, não foi apenas uma figura importante em nossas vidas. Ela foi a razão pela qual muitos de nós ainda estamos aqui. Sua força, Eulália, e seu amor pela comunidade tornaram possível o que somos hoje. A voz dele tremia, mas Eulália podia ver a paixão ardente em seu olhar. Ele se virou novamente para enfrentar a plateia, as palavras saindo com uma intensidade que eletrizava o ambiente. Ela enfrentou um sistema que tentava calar a verdade e lutou por todos nós. E o que fazemos hoje? Ignoramos sua história, transformamos sua luta em um mero detalhe em nossos livros. As palavras de Álvaro cortavam como uma lâmina. Eulália sentiu um misto de orgulho e dor. Sua avó era, de fato, uma heroína esquecida. Enquanto os murmúrios aumentavam na sala, ela notou algumas lágrimas rolando pelo rosto de pessoas que conhecia, almas marcadas pela história que ela desejava aprofundar, mas nunca realmente havia explorado. Eulália apertou as mãos, como se quisesse manter aquela energia viva. É exatamente isso que precisamos, contar a história dela, não apenas para nós, mas para as gerações futuras. Essa memória é um elo entre o passado e o futuro. E enquanto falava, sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Aquela era a oportunidade dela, não só como neta, mas como alguém responsável pelo legado. Álvaro, percebendo a determinação de Eulália, assentiu lentamente. Sim, mas a verdade não é apenas um ato de memória, é um símbolo de resistência. Para contar a história dela, devemos também confrontar os fantasmas que isso traz. E há muito mais do que uma foto pode revelar. Os olhares curiosos da plateia cresceram ainda mais. Eulália estava apreensiva, mas algo dentro dela a impelia a avançar. O que você quer dizer? O que está escondido? O que mais devemos enfrentar? Sua voz ficou alta, quase aumentando o fervor na sala. Álvaro então respirou fundo novamente, seu olhar voltando a Eulália. Ela tinha segredos, Eulália. Sim, o amor e a luta são lindos, mas existem partes da sua história que podem ser dolorosas. Você está pronta para ouvir? A pergunta pairou no ar, pesada, quase insuportável. Eu preciso ouvir! Eulália respondeu sem hesitar. Não posso simplesmente fingir que tudo isso não importa. O murmúrio na plateia cresceu. As pessoas pareciam divididas entre o medo e a curiosidade. Então, que venha a verdade. Não foi só o grito de Eulália, mas um clamor coletivo por clareza nas sombras. Álvaro olhou ao redor como se pesasse cada olhar que se fixava nele. Então, deixem-me contar sobre a noite em que tudo mudou para sua avó. E como ela foi forçada a fazer uma escolha que mudaria o destino da nossa comunidade para sempre. Um frio percorreu a espinha de Eulália, misturando empolgação e ansiedade. O que ela não esperava era encarar não apenas a história de sua avó, mas a parte mais obscura que seria revelada nessa jornada. E assim, enquanto Álvaro começava a desfiar o fio da história, Eulália estava prestes a descobrir não apenas a verdade de sua avó, mas também uma nova verdade sobre si mesma. Era o início de uma revelação que iria transbordar em suas emoções, deixando todos questionando: até onde você iria para proteger aqueles que ama? A tensão na sala era palpável. Eulália sentia seu coração disparar enquanto Álvaro se preparava para falar. Ele apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se para a frente. O olhar dele era firme, como se estivesse se lembrando de cada detalhe da noite que mudara tudo. Era uma noite chuvosa, começou ele, sua voz soando quase como um sussurro. Talvez por isso o tráfego estava parado, ou talvez fosse apenas o universo conspirando. A sua avó estava na esquina da praça, com um grupo pressionando por mudanças, enquanto as forças da ordem se preparavam para reprimir qualquer ato de resistência. Eulália não conseguia desviar o olhar. Ela se imaginava lá, testemunhando o que sua avó enfrentara. À medida que Álvaro continuava, a sala se tornava um teatro de emoções. Havia pessoas com lágrimas nos olhos, enquanto outras pareciam prender a respiração.
A atmosfera estava carregada. Por um lado, havia a determinação dos que lutavam por seus direitos. Do outro, a ameaça de um ataque policial. A sua avó sabia que a tensão era explosiva, mas ela tinha esperança, Eulália. Esperança de que a mudança era possível se apenas se unissem, disse Álvaro, sua voz mantendo um tom intenso. Eulália sentiu um peso no peito. Como sua avó conseguira ser tão corajosa? Quantas pessoas estariam dispostas a fazer o mesmo em momentos de crise? Naquele dia, no calor do momento, sua avó teve que escolher entre proteger sua própria segurança ou defender o que acreditava. Ela já havia visto amigos sendo levados à força, e mesmo assim, ela se ergueu, gritando por justiça. Mas a resposta foi brutal. Um choque de dor atravessou a sala. Eulália podia ver a preocupação refletida nos rostos das pessoas que conhecia. Aquela era a luta de sua avó, mas também uma luta coletiva, uma luta que ressoava através das gerações. Ela enfrentou a polícia, Eulália, e no meio da confusão, percebeu que um dos jovens que estava ao seu lado havia sido atingido. O que você precisa entender é que ela poderia ter corrido, poderia ter salvado a si mesma, mas ela decidiu ficar. Ela tomou a mão do jovem ferido e o puxou de volta, levando-o para um lugar seguro, mesmo quando as balas começavam a disparar. Nesse momento, Eulália sentiu uma onda de emoções a invadir. O amor, a força, a coragem. Sua avó não era apenas uma heroína, era uma mulher comum que fez escolhas extraordinárias em um momento de crise. Ela foi vista como uma traidora por alguns e como uma heroína por outros. Mas a verdade é que a resistência dela não era só contra a opressão externa, era também uma batalha interna entre o medo e a fé, continuou Álvaro. Eulália se perguntava se poderia ter a mesma bravura. Mas Álvaro, isso tudo não acabou? Não havia esperança após aquela noite? Álvaro olhou diretamente nos olhos dela. Eulália, o que sua avó fez naquela noite a trouxe a um caminho muito mais profundo. A resiliência dela se infiltrou na história, mas nem tudo que vem a seguir é fácil. A decisão dela trouxe consequências que afetariam nossa comunidade por gerações. E afetará você também. Você está pronta para enfrentar essa verdade? As palavras de Álvaro ecoavam, formando um burburinho de nervosismo na sala. Eulália encarou a foto da avó novamente, agora reconhecendo não apenas a mulher que retratava, mas a lenda que se tornara. O que mais ela teria que descobrir? O que mais ela precisava enfrentar? A multidão parecia aguardando a resposta, e quando Álvaro começou a falar de novo, Eulália sentiu que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. A verdade é que cada escolha gera uma consequência, e a escolha da sua avó nos trouxe até aqui, mas o que ela fez através de suas escolhas não é o fim da história, é apenas o começo. E assim, a atmosfera na sala mudava mais uma vez, agora carregada de expectativa e novos mistérios. Eulália sabia que a história ainda não tinha terminado. A sala estava silenciosa, mas a energia na atmosfera pulsava como se algo estivesse prestes a explodir. Eulália sentia o coração martelar no peito, enquanto Álvaro continuava a contar a história da avó. Era como se cada palavra dele moldasse uma nova realidade diante de seus olhos. O que sua avó fez naquela noite não foi isolado. As escolhas dela geraram ondas que se espalharam pela nossa comunidade, disse Álvaro, seu tom agora mais sério. Ela não apenas salvou um jovem, ela acendeu uma chama dentro de todos nós. Aquela expressão de coragem fez com que outros se levantassem e muitos se unissem à luta. Eulália respirou fundo, sentindo um misto de orgulho e tristeza. Ela não conhecia a avó daquela forma. A imagem da mulher que sempre fora apenas uma doce contadora de histórias, agora ganhava contornos de uma guerreira. Mas o que você não sabe, Eulália, é que logo após aquele dia, a situação se agravou. O governo respondeu com repressão e mais violência. A sua avó tornou-se um alvo. Alguns na comunidade a viam como uma mártir, outros como uma ameaçadora. A divisão começou a afetar até a própria família dela. Ele continuou, olhando cada pessoa nos olhos, um a um. O rosto de Eulália empalideceu ao ouvir isso. E a minha família? Meus pais estavam envolvidos? O que aconteceu com eles? Sua voz tremia. Eles estavam presentes, mas as consequências daquela luta mudaram seus caminhos. Alguns foram forçados a fugir, outros decidiram se calar.
Sua avó, por outro lado, nunca desistiu. Mesmo com as ameaças e os desafios, continuou a lutar, não apenas por ela, mas por cada um de vocês. O custo foi alto, muito alto, respondeu Álvaro, com tristeza no olhar. Os murmúrios na sala cresceram, as pessoas começando a entender a profundidade do sacrifício da avó de Eulália. Ela olhou ao redor, sentindo a energia intensa dos que estavam ali. O sentimento de apoio caloroso começou a se misturar à dor. Eulália, o que você faz com essa história agora? Você também pode ser uma voz. Você pode ser uma catalisadora de mudanças, assim como sua avó foi. Mas isso significa que precisa estar disposta a enfrentar as consequências. Álvaro enfatizou, e a sala parecia repleta de perguntas não ditas. O olhar de Eulália se perdeu na foto da avó, seu coração pesado. Ela sempre teve sonhos compartilhados de fazer o mundo um lugar melhor. Mas será que tinha coragem suficiente para carregar o legado daquela mulher destemida? Álvaro, e se eu não for tão forte quanto ela? E se eu falhar? Você não precisa ser igual a ela. Você precisa ser você. A força está na diferença entre cada um de nós. Mas a determinação, o desejo de mudar, isso é algo universal que ressoa de geração em geração. Ele respondeu, com um sorriso que encorajava. Eulália fechou os olhos por um momento, tentando sentir a conexão que buscava. Com isso, surgiu a ideia de que ela não estava sozinha. A comunidade estava ao seu redor, pronta para ajudar e apoiar, caso ela tomasse a decisão. Então, o que eu faço agora? Como enfrento essa verdade que me foi revelada? Eulália perguntou com a voz mais firme. Álvaro deu um passo à frente, como se estivesse ali para guiá-la. Primeiro, você precisa se informar sobre a história da sua avó e entender como ela toca vidas ainda hoje. Depois, talvez possamos criar um espaço para que todos compartilhem suas histórias. Vamos dar voz aos silenciados e contar a verdade. O que estava começando a gestar na mente de Eulália era um projeto, algo que poderia unir as lições do passado ao futuro que ela desejava criar. Ela podia sentir tudo se conectando, uma verdadeira mudança em curso. Com a sala repleta de olhares esperançosos, Eulália respirou fundo novamente. Eu quero fazer isso, mas eu não posso fazer sozinha. Todos nós temos que trabalhar juntos. Ouvindo suas palavras, todos acenaram, um entusiasmo palpável no ar. Eulália sentiu sua espinha erguer-se de coragem, mas uma pergunta ainda permanecia. Será que ela conseguiria se manter firme diante das adversidades que viriam? A resposta estava prestes a se revelar quando a porta da sala se abriu abruptamente. A pessoa que entrou parecia carregada de urgência, e todos os olhares se voltaram para ela. Eulália tinha certeza de que uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. A figura que entrou na sala era uma mulher de postura forte, com um olhar decidido que parecia atravessar a plateia. Era Marta, uma antiga amiga de Dona Eulália que havia sido parte de sua juventude e uma das ativistas que estiveram com sua avó na fatídica noite de resistência. Desculpe a intromissão, mas precisamos falar, ela disse a voz firme. O que você está fazendo aqui, Eulália, é mais do que apenas uma exposição de arte. Você está reescrevendo histórias que a cidade precisa ouvir. Histórias que não podem ser esquecidas novamente. O murmúrio entre os presentes cresceu, e Eulália sentiu seu coração acelerar. Ela olhava para Marta, reconhecendo a determinação em seus olhos. A ativista havia vivido na pele as repercussões do passado, assim como Dona Eulália. Marta tinha também suas lembranças. Um fio invisível conectando todas as histórias entrelaçadas. Antes de tudo, precisamos lembrar que o que aconteceu naquela noite não foi apenas um ato isolado. Marta continuou tomando a frente. Foi o começo de uma luta que se estendeu por anos, uma luta que nos afetou a todos. A sua avó foi um farol, e agora, com sua arte, você pode ser o mesmo. Eulália a encarou, percebendo que seu corpo estava envolto em uma mistura de nervosismo e empolgação. Mas como podemos fazer isso? Indagou, os olhos brilhando com emoção. Como posso trazer as vozes caladas à tona? Criando um espaço para diálogos. Vamos nos reunir, pegar as histórias que estão escondidas, as dores que precisam ser enfrentadas e transformá-las em arte. Que cada um de nós traga as suas memórias e experiências. Marta sugeriu com fervor. A arte não é apenas um reflexo do que já foi. Ela pode ser um meio de reconciliar passados difíceis e construir um futuro melhor.
Eulália estava em chamas de inspiração. A ideia de criar um projeto coletivo onde as verdades pudessem ser contadas ressoava dentro dela como algo que sempre deveria ter existido. Sim, podemos fazer uma grande exposição, uma celebração das nossas histórias, que una as memórias e mostre a coragem de nossa comunidade. Sua voz transbordava esperança, e todos ao redor pareciam vibrar junto. Marta assentiu, a empolgação se espalhando pela sala. Vamos convidar todos, jovens, adultos, idosos. Temos que colocar as histórias para fora. E você, Eulália, pode ser a mentora disso tudo, guiando esse projeto e conectando todos nós. E conhecendo a história de sua avó, dará luz ao que muitos consideram pesado demais para serem lembrados. O clima estava eletrizante. Os rostos se iluminavam com a possibilidade de mudança. A ideia de um projeto que unisse a cidade e desse voz aos que foram silenciados florescia como uma flor após a tempestade. Eulália sentia que cada batida do seu coração pulsava com possibilidades e novas verdades. Vamos nos reunir esta semana e começar a planejar, Marta sugeriu. Rever nossas memórias, redescobrir o que perdemos. E a mensagem de nossa luta será cada vez mais forte. Uma onda de concordância se espalhou pela sala, e embora Eulália ainda estivesse lidando com a intensidade da revelação sobre sua avó, ela também compreendia que estava disposta a encarar o passado, porque agora encontrava em seus olhos não só a dor, mas um desejo ardente pela mudança. Naquela sala, todos se tornaram parte de uma história que estava em formação, uma narrativa que, sem dúvida, transcenderia as limitações do tempo. As paredes testemunhariam a força daquela comunidade que se uniria em torno de suas verdades e que, finalmente, desafiaria as sombras do passado. Zéa olhou com orgulho e esperança, e Eulália sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas agora eram lágrimas de força, de um novo começo. A solidão e o medo que a assolaram por tanto tempo estavam se dissipando, e a luz da verdade começava a brilhar. Estamos todos juntos nessa, ela disse, a voz firme e cheia de emoção. Chegou a hora de transformar nossas histórias em luz, de fazer o que minha avó fez. O passado pode ser doloroso, mas é também um legado de coragem que nos chama a agir. Ouvindo suas palavras, aplausos explodiram na sala. Uma onda de apoio e solidariedade envolveu Eulália e ela percebeu que a mudança estava prestes a acontecer. Com um sorriso radiante, ela olhou para a plateia, sentindo um novo propósito pulsar dentro dela. Era tempo de escrever a nova história. Agora é a hora de você fazer parte disso também. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de transformação. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos fazer essa mensagem ecoar.